Bom dia a todos. Neste momento temos um prelúdio do Sandman no programa Quadrinhos. O nosso parça chapa de hoje, ele ficou preso por aproximadamente uns 125 anos e retorna mais uma vez com sua graça, seu riso, sua barba e principalmente o seu humor para o programa Quadrinhos. Senhor emissário do Senhor Cthulhu, Anielo Greco, olá. Eu ainda acho que a minha barba é maior do que o meu humor, mas tudo bem, tudo bem. Mas é bom estar de volta, viu? Foi os 250 anos de Covid que me fez ficar longe, né? Mas E do outro lado temos aquele que já virou uma figura deste programa, Bom, Samuel. é muito bom conversar com o senhor Anielo novamente, depois de eras de confinamentos e distanciamentos. Então, estamos felizes novamente. Particularmente, eu acho que o programa de hoje não iria falar muito, porque eu já falei muito esses dias com meu pai. Eu estou cansado. De ficar falando. Mas talvez em respeito ao emissário, eu irei falar mais. Bom dia a todos. Então, eu gostaria só de dizer que meu relacionamento com o programa Quadrinhos é perpétuo. Boa. Começamos bem. Sabe que eu estava fazendo uma. Por algum motivo, eu tive que ver a quantidade dos meus convidados. E, cara, é incrível como o Aniel tá em primeiro lugar. Assim, disparado. E ainda tô, poxa, não esperava. A Juni vem em segundo, mas o senhor ainda tem alguns corpos de vantagem. Tá me acusando de assassinato, Pois é. Eu vou chamar meus advogados. Pois é, então, vamos lá. Eu já fiz as dicas, então vamos. Aniel, antes de qualquer coisa, qual a sua relação com Sandman? A série? O quadrinho. O quadrinho. Quadrinho. A minha relação, pessoal, não é nem a reação, é a minha relação É, pessoal com o relação. Sandman é muito importante. O Sandman tem um papel muito importante para mim, porque eu tive uma época de aborrecência. Eu lia os quadrinhos da Marvel e da DC compulsivamente, aí de repente eu achei que eu tinha ficado adulto demais para quadrinho, que quadrinhos de super-herói era toda uma coisa muito infantil, os roteiros muito banais, e eu tinha que ler coisas mais importantes na vida. Pura aborrecência por mim, e eu parei de ler quadrinhos totalmente. Aí eu chego na universidade, vou morar numa república de estudantes em Campinas, e até que um colega meu, o Chuchu, pega e joga Prelúdios Noturnos. Não, cara, tu vai ler quadrinhos sim, lê isso daqui, pum! Aí acabou, né, cara? Aí acabou. Foi graças a Prelúdios e Noturnos, graças ao Sandman, que aí eu fui exposto a coisas como Watchmen, como Cavaleiro das Trevas, e aí eu voltei a reler quadrinho com toda a fúria e descontrole possível, né? Então, o Neil Gaiman foi o responsável por eu aprender que não existe idade para ler quadrinho. Quadrinho você lê em todas as idades e pronto. Foi o chute para mim final para eu nunca mais parar de ler quadrinho foi Sandman. Aí eu vou ser do mal e vou fazer a mesma pergunta para o Samuel sobre Sandman. Para mim é um pouco complicado, você não acha? Porque assim, eu não sou um leitor que leu muito Sandman, eu li muito pouco. Assim, comparado à quantidade de obras que se tem. Obviamente, mais do que a maioria das pessoas, com todo respeito. Mas eu não queria falar necessariamente do Sandman, mas eu gostaria de falar de que Neil Gaiman, ele sempre foi um roteirista que mas instigou muito a minha imaginação. Eu acho que com todo o roteiro dele, ele sempre instiga a sua imaginação, seja em vários debates sociais, seja muitas vezes até na imaginação, quando ele se trabalha com som,
dos seres humanos, das suas vontades. Então, o Neil Gaiman, em várias obras que eu já li dele, ele sempre trabalhou muito a minha imaginação, e Sandman não poderia ser, obviamente, por se falar de sonho, diferente disso. Então, eu não tenho algo muito... eu não tenho tanta experiência com Sandman, mas com Neil Gaiman e Sandman também junto, eles sempre instigaram a minha imaginação. Por exemplo, essa pergunta inicial, ela é estranha, mas ela pode parecer desconecta ou sem sentido. Se você. Aí eu vou tanto para o Nielo quanto eu vou para o Samuel. Se você não conhece Sandman e se você não conhece Neil Gaiman, que se você conhece, é importantíssima essa colocação. O quanto que essas obras vão nos afetar, seja Sandman, seja o próprio autor. E Prelúdios e Noturnos é uma daquelas obras que vai nos ganhando, vai nos trazendo do, o gosto da leitura, da imaginação, e pensar que ela foi escrita no final dos anos 80, que é o que a gente vai chamar de a grande invasão inglesa nos quadrinhos estadunidenses. Né? Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison e companhia. E outra coisa interessante, para quem não sabe, é que é com Sandman que nasce o selo Vértigo. É um selo. E outra coisa também pequena, mas importantíssima, que muitas pessoas acham que falar de temas adultos é falar palavrão, violência, sexo. E o Neil Gaiman e o Alan Moore vêm trazendo claramente que vamos dar o passo, vamos subir o degrau, dar o passo adiante. Vamos trazer temas que realmente são para adultos. O Sandman, ele traz mitologia e literatura mesmo, assim, na veia. Foi um choque para mim descobrir o óbvio, né? Que a mídia não limita o assunto. Uhum. E aí, claro que existem outros quadrinhos, por exemplo, fui descobrir Maus tempos depois, assim, só para citar um exemplo, né? Mas existem outros quadrinhos adultos antes, mas o Sandman teve um impacto, um alcance gigante na época, que o Maus nunca teve, por exemplo, né? Ele realmente atingiu um público similar ao que a DC tinha, e com temas absolutamente adultos, absolutamente elaborados. É literatura de primeiro aquilo. Eu acho que uma das coisas que, como a Aniela falou, do fator de trabalhar assuntos adultos, não é necessariamente que são complexos, mas precisa de uma maturidade e de experiência para você conseguir, não necessariamente absorver um assunto ou várias nuances que o Neil Gaiman quer trabalhar, porque não é que ele deixe isso de uma forma... Ele trabalha a forma dele de uma forma genérica, o leitor vai entender a obra. E depende muito da maturidade, da experiência do leitor que está lendo aquela obra. Porque não são necessariamente circunstâncias que ele coloca no quadrinho muito anormais ou atípicas, como, por exemplo, o Superman que voa, o Batman que é extremamente rico e a população... isso não é um debate social, mas majoritariamente as pessoas não são tão ricas. Sempre traz o o cotidiano. E trabalha esses assuntos, então instiga muitas vezes de como você pensa e absorve aquelas obras. Eu acho. Só complementando, vai ser rápido. Sempre. Uma coisa que é complicada para um público infanto-juvenil por mim é a estrutura narrativa. O Sandman, em especial, ele é cheio de interrupções, acréscimos de uma outra história no meio, que vai ser retomada 10 revistas depois. E esse tipo de narração, você pode pegar um público infanto-juvenil e ficar confuso mesmo, que ele não está acostumado, ele não tem o cabedal de lidar com uma narração não linear, com uma narração truncada e tudo. E esse tipo de estrutura narrativa no Sandman é essencial. Não seria Sandman sem
essas interrupções, essas retomas do programa. Vai. E também, não só nesse. Quer dizer, opa, me bananei. Pior que eu perdi o raciocínio. Foi mal. Não, porque eu estava querendo trabalhar um pouco do que o Aniello tinha trabalhando, falar um pouco do que o Aniello tinha dito numa não linearidade, e eu gosto por causa que é desafiador isso, essa narrativa não linear, de ele trazer assuntos que estavam lá atrás e trazer lá para frente, e você tem que lembrar, tem que estar vívido, porque se você fica muito óbvio e às vezes entediante quando a história vai indo, crescendo, lindo, maravilhoso. Quem faz isso muito bem, e algumas vezes até um pouco entediante, é o Mark Millar, que fez Hit Girl, Kick-Ass, Nemesis. Ele é muito bom em fazer uma história linear, só que algumas vezes você já sabe como vai ser o final e fica meio... O Neil Gaiman não, ele instiga, justamente como a Aniela falou muito bem, de trazer vários pontos narrativos que ele deixou perdido, entre aspas, na história, e de que ele vai reaproveitar muito bem depois. Ok, então vamos para 2 músicas de Sandman. E daqui a pouco nós voltamos. Todos estes que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu, passarinho. Projeto Rádio Diversidade, Utopia FM e Ministério da Cultura. Educação e poesia. Segundo bloco, Prelúdio Noturno, Cena. Primeiro lugar, se você pegar encadernada, o que é muito comum no Brasil, na verdade, talvez você não se atente a um detalhe inicialmente, mas a primeira edição quebra uma regra clássica dos quadrinhos estadunidenses. Não tem 24 páginas. É mais, né? Sim, mais. E quem pode nos falar inicialmente deste começo do Sandman? E um pouco mais sobre a busca do Senhor Morpheus em busca de seus itens. Não, calma. Acho que você está atropelando algumas coisas, não? Não, primeiro falar um pouquinho sobre o primeiro episódio da prisão dele. E logo depois falar... Ficar lendo? Não andar lendo literalmente, gente, por favor, mas sim me locomovendo e lendo ao mesmo tempo. E foi tantas emoções naquela cena, não naquela cena, né, naquelas 2 edições, que você chega no final, ou eu falando por mim, eu cheguei no final, eu peguei 5 a 10 minutos, parei, fechei e fiquei ouvindo uma música tranquila, porque não é só necessariamente pelas coisas, pelas agressões, pelo sangue saindo muitas vezes, mas sim de que é tão intenso tudo que eu particularmente fiquei um pouquinho... foram muitas informações na minha cabeça. Então acho que aquele momento foi bastante complicado para mim, vamos dizer assim. Eu posso me refutar? À vontade. É que eu sempre esqueço que o som de suas asas é Prelúdios e Noturnos. Sim. Porque como é exatamente o momento de transferência para o próximo arco, o som de suas asas é um conto independente por mim, não é Prelúdios e Noturnos, mas está dentro do Prelúdios e Noturnos em questão de cronologia de publicação. O som de suas asas e a ressignificação do que é a morte, a introdução da personagem morte, aquilo ali é um dos 3 ou 4 melhores momentos do Sandman como um todo, assim. Então, o som de suas asas seria o meu favorito do Prelúdios e Noturnos. Então, o Aniello para refutou. Gosto de ver do seu? Sim. Boa sorte. Eu gosto do começo. Talvez por eu gostar de história e gostar tanto do século XX, aquela ideia que ele vai nos passando dos momentos em que vai se passando, de como o pai Burgos, o filho Alex,
vai sendo mudado, vai sendo transformado, a, de como a prisão muda um pouco, os personagens vão mudando, nós vamos sentindo isso, e das pessoas que são afetadas pela doença, e de como elas vão vivendo. É estranho, mas o que me ganhou foi essa narrativa linear, porém fragmentada. Porque ele pega uma história, ele pega três personagens, a Unity, o rapaz africano e uma outra moça. E ele coloca os três numa página dizendo o que está acontecendo, como eles vão se entendendo. E uma coisa que o Teconiano falou, ele falou da cena com a Calliope. A Unity também tem uma cena pesada que nem é citada no seriado, por exemplo. Sim. Mas é muito forte e é muito impactante. Então, para mim, a primeira parte. A primeira história já me ganha. Então, vamos com duas músicas. Mais duas músicas de Sandman. E daqui a pouco nós voltamos. Da busca dele pelos itens dele. Não, que é beleza. o Prelude de Noturnos. Sim, beleza. Anelo, quer começar? Eu começo? Ou quer tirar um para o ímpar? Não, eu vou falando e sei lá, eu sou muito ruim de planejar, né? Mas vamos lá. Eu também sou. O que eu acho interessante, assim, o Prelúdios e Noturnos é onde se nota claramente por mim, hoje, né? Não na época eu não notava porque eu não sabia o que ia virar o Sandman, né? Que até o Gaiman não sabia ainda o tipo de coisa que ele estava fazendo. Ele começa com uma estrutura narrativa muito comum, né? Que é uma situação excepcional, um aprisionamento, depois o escape, depois a recuperação dos itens. Então ele tem todo um arco narrativo bastante comum. É um MacGuffin, na verdade são 3 MacGuffins, né? Ele tem que recuperar a sacola de areia, o elmo e o rubi, e aí você tem todo um arco relativamente linear ali, que eu acho Prelúdios e Noturnos a parte mais comum de Sandman nesse aspecto. Uhum. E ao mesmo tempo é a parte que o Gaiman, talvez por questões contratuais, eu realmente não pesquisei sobre isso, ele tivesse que falar mais sobre o universo clássico da DC do que no resto. Porque principalmente na parte do John Dee e do Ruby, tem toda uma interação até com a Liga da Justiça e tudo. E depois, no avançar do Sandman, isso é completamente esquecido. Assim. Uhum. Você tem um pouco da relação com o John Constantine, mas o resto do universo da DC é jogado pela janela, praticamente. Então, eu vejo o Prelúdios e Noturnos realmente como uma introdução para o mundo de Sandman, até nesse sentido. Você ainda tem um autor que está se descobrindo no estilo narrativo, e ainda tem algumas relações ali com o universo clássico da DC que depois se tornam desnecessárias, pelo menos. Então, eu concordo plenamente com o Anielo. Como a história, ele retratou muito bem como é que é a situação. Só que como eu falei pro Lord Vader, eu não acho ruim. Não, é excelente. Algumas interações, eu não acho ruim. A única coisa que a gente, fazendo, entre aspas, um paralelo com o seriado, poderia ser qualquer personagem naquela situação. Talvez o do Constantine, por fato de trabalhar com algo mais esotérico, seja mais complicado. Aí teria que realmente pegar alguém do esotérico. Mas passa. Não se precisa. Tanto que eu achei bem tranquila a adaptação olhando para o seriado. Porque não são coisas muito emblemáticas que era aquele personagem que precisava fazer. Mas não são ruins. Até do seriado, eu devo dizer que a melhor modificação de personagem é exatamente o John Dee, né? Já que eles não tinham a necessidade de ser o John Dee dos quadrinhos, eles conseguiram botar um John Dee muito mais Sandman do que o John Dee clássico, digamos assim. Total. Uma das coisas que eu sinto muito no quadrinho é que, posteriormente, o Neil Gaiman falou isso muito bem. Muito bem, foi ótimo, né? Porque ele fala que no começo ele nunca tinha feito uma história seriada. Ele sempre fez histórias curtas. Antes do Sandman, ele fez para DC Orquídea Negra. Excelente. Então, com a arte do Dave McKean.
Então, automaticamente, ele tem que fazer uma história seriada. Ele não estava com o background de fazer isso. Então, algumas ideias foram surgindo, e ele fala isso. Muitas das ideias desse início de Sandman é da Karen Berger. Eu acho, não acho, muito acho, que ela é o peso fundamental na obra do Sandman. E aí o que o Aniello disse, até que ponto o universo DC teve que entrar no universo Sandman. Eu acho que foi muito a Karen que colocou isso, que deu esse peso inicial. Constantine, se eu não me engano, é o Senhor Mistério, Doutor Destino e o John Jones. E por último, o John Dee, que foi, foi colocado no seriado. Mas o que eu mais gosto, principalmente da primeira história, é como ela foi sendo construída, como o tempo vai passando, a preocupação que ele vai nos dando do tempo passado, das pessoas afetadas, de não ser uma doença para um ou outro, uma doença no sentido global, ou quase global, né? Porque ele vai pegando Europa, África e América, um pouco da América. E eu gostei disso. Eu achei importantíssimo o O modo como eu peso vou que é, né, sentir. os 100 anos, na verdade no quadrinho são 70 anos, né? 70 anos. 70 anos de prisão e as gerações perdidas por causa disso, né? Uhum. E a doença realmente existiu. Sim, Né? Teve dos anos 20, no começo dos anos 20, do século passado, uma doença do sono. Que teve um outro filme que também retratou isso, com Robert De Niro e Williams. Eles falaram também dessa doença do sono. esse filme eu não vi. Não, Acho que também você não. viu. Ou Então, então não assim, estou associando. é, qual o momento que vocês consideram mais emblemático deste Prelúdios Noturnos? Momento, ou cena, ou acontecimento, ou. Pode ser. Momento, cena, acontecimento. O que te ganhou? É realmente difícil destacar um, É, eu concordo. mas é o que eu realmente mais lembro de Prelúdios Noturnos quando eu puxo pela memória, que aí eu tenho que, inclusive, pegar antes da série tudo, das minhas primeiras leituras de Sandman, que eu já reli Sandman umas incontáveis vezes, né? Mas a cena que mais me marca é da recuperação da sacola de areia, até mesmo porque eu considero o momento mais filme de terror, além da cena da lanchonete, né, que é filme de terror puro, né? É o segundo momento mais filme de terror, mas ao mesmo tempo está tão inserido na mitologia, está tão inserido na ideia do sonhar entrando no mundo real, que foi muito perturbador para mim aquela cena e ainda tem aquela metáfora com as drogas. É tão complexo aquilo que você não consegue resumir. Eu lembro de ter relido, a primeira vez que eu li foi a única cena que eu parei e reli várias vezes, porque eu, cara, achei tão rico em imagens, tão rico. Foi muito onírico, ao mesmo tempo com metáforas concretas. Eu achei fantástico aquilo. Sam. Eu acho que quando a gente for falar do próximo volume, eu cheguei a reler alguns trechos que, para mim, o próximo volume ele é bem mais desafiador narrativamente falando. Bem mais desafiador. Mas desse, assim, com certeza o da lanchonete, porque talvez seja o lado um pouco mais analista social que eu gosto de ser, ou de sempre, que me encantou muito. Então, olhar todos os comportamentos, sonhos, desejos, medos, raivas dos seres humanos que estão envolvidos nas lanchonetes e muitas vezes até se interagindo não só entre seus próprios pares, seus próprios conhecidos, que previamente algumas pessoas ali já se conheciam, já se conversavam, tanto que temos um casal, mas
foram múltiplos sentimentos que quando eu estava lendo, eu lembro que eu estava no metrô, porque eu teve um dia, quando eu estava lendo, eu resolvi só ficar lendo. Não andar lendo literalmente, gente, por favor, mas sim me locomovendo e lendo ao mesmo tempo. E foi tantas emoções naquela cena, não naquela cena, né, naquelas 2 edições, que você chega no final, ou eu falando por mim, eu cheguei no final, eu peguei 5 a 10 minutos, parei, fechei e fiquei ouvindo uma música tranquila, porque não é só necessariamente pelas coisas, pelas agressões, pelo sangue saindo muitas vezes, mas sim de que é tão intenso tudo que eu particularmente fiquei um pouquinho, foram muitas informações na minha cabeça. Então acho que aquele momento foi bastante complicado para mim, vamos assim dizer. Eu posso me refutar? À vontade. É que eu sempre esqueço que o som de suas asas é Prelúdios e Noturnos. Sim. Porque como é exatamente o momento de transferência para o próximo arco, o som de suas asas é um conto independente por mim. Não é Prelúdios e Noturnos, mas está dentro do Prelúdios e Noturnos em questão de cronologia de publicação. O som de suas asas e a ressignificação do que é a morte, a introdução da personagem morte, aquilo ali é um dos 3 ou 4 melhores momentos do Sandman como um todo, assim. Então, o som de suas asas seria o meu favorito do Prelúdios e Noturnos. Então, o Anielo se próprio refutou. Gosto de ver do seu? Sim. Boa sorte. Eu gosto do começo. Talvez por eu gostar de história e gostar tanto do século XX, aquela ideia que ele vai nos passando dos momentos em que vai se passando, de como o pai Burgos, o filho Alex, vai sendo mudado, vai sendo transformado, de como a prisão muda um pouco, os personagens vão mudando, nós vamos sentindo isso, e das pessoas que são afetadas pela doença, e de como elas vão vivendo. É estranho, mas o que me ganhou foi essa narrativa linear, porém fragmentada. Porque ele pega uma história, ele pega 3 personagens, a Unity, o rapaz africano e uma outra moça. E ele coloca os 3 numa página dizendo o que está acontecendo, como eles vão se entendendo. E uma coisa que o Teconiano falou, ele falou da cena com a Calliope. A Unity também tem uma cena pesada que nem é citada no seriado, por exemplo. Mas é muito forte e é muito impactante. Então, para mim, a primeira parte, a primeira história já me ganha. Então, vamos com 2 músicas, mais 2 músicas de Sandman, e daqui a pouco nós voltamos. A antena que alcança os sonhos. 98,1 FM, Utopia. Terceiro e último bloco do programa Quadrinho, Prelúdio Noturno, Sandman. Anielo, Samuel, Edson, falando agora de seriado / quadrinho. O que gostamos, o que não gostamos e o que... sei lá. Vamos lá, vocês primeiro. Anielo, sua vez. Bom, Sempre o Anielo primeiro, você não tá cansado não? Se quiser eu vou, senão não vai. Então vai, não, você quer ir. Então vai, pode furar fila. Não, não quero também furar a fila, né? Porque... Já furou. Não, é só porque, só para não é porque eu queria ser primeiro, é só porque, será o Daniel toda vez primeiro? Não, tanto faz para mim. Eu sei falar minhas bobagens em qualquer ordem. É um bom argumento. Então tá, só para quebrar um pouco a regra, mas depois voltamos à nossa linearidade. Subversivo. Particularmente, eu acho que todo mundo vai concordar que, olhando para os episódios que são do Prelúdios Noturnos no seriado, já que o seriado também traz a Casa de Bonecas numa outra parte, por assim dizer, vamos classificar entre 2, entre aspas.
Esculpido Descarrado, o quadrinho tem algumas pouquíssimas modificações comparativas, bem falando, pouquíssimas mesmo, na minha visão, mas que não são ruins. Mas eu gostei muito do começo, apesar de que, como eu falei pro Lord Vader, enquanto a gente estava assistindo, eram previsível muitas vezes, a mais que eu tinha lido recente, então muitas coisas estavam bem vívidas na cabeça. Mas não é ruim de forma nenhuma, uma narrativa linda, maravilhosa. Neil Gaiman estava lá na produção, devia estar dando seus pitacos. Ela não faz isso, não muda aquilo, bem capaz. Mas é gostosinho, é bacana, é muito bom e não tenho nada do que falar de ruim. Bom, eu tenho algumas críticas pontuais, né? Falar um pouquinho mais detalhado das diferenças. Por exemplo, a participação do Corinthians é muito maior nesse arco do que no quadrinho. No início, no primeiro episódio, tem uma parte muito importante que eu gostei, que foi dar um maior contexto de como que o sonho acaba preso. Que no quadrinho isso não é muito elaborado e fica meio estranho, né? Como que um mago humano meio charlatão consegue aprisionar um perpétuo. Na série isso é melhor explorado, só que em compensação eles acabam criando uma cena que eu acho uma das piores cenas da primeira temporada, que é o diálogo entre o Corinthians e o Burgess e o Magus, onde você tem um diálogo muito explicativo, que é mais ou menos assim, você telespectador que não está entendendo o que vai acontecer, deixa eu explicar para você o que são os perpétuos. Não precisa daquela cena, apesar de eu achar a cinematografia muito bonita, o uso dos vidros, da transparência e tudo, aquilo tudo é dispensável, você podia não ter aquilo, mas é só um diálogo, é só uma cena. Além disso, eu tenho que elogiar as mudanças. Eu gostei da Johanna Constantine. É uma alteração interessante, é uma modernização do personagem, até mesmo que o John Constantine já foi explorado em séries, em filmes. Então, eu acho curioso, no mínimo, a ideia de modificar. E, assim, no geral, eu achei uma excelente adaptação, em especial o episódio 5 e o episódio 6, que é o 24/7, que é a cena da lanchonete, e o Som de Suas Asas, que eles juntaram com o Homem de Boa Fortuna, né, que é a história do homem que decide não morrer, que ficou... Os 2 episódios, por mim, é o auge da primeira temporada. Tem cenas que é literalmente o quadrinho lido ali, os diálogos a leitura do texto do quadrinho, e ficou arrepiante, assim, arrepiante mesmo. E uma das coisas muito legais não legais, né? Uma das coisas que geralmente sempre acontece é de sempre ter um alívio cômico com um personagem que é muito sério. Porque, obviamente, o Sandman tem que ser sério. Então, você já trazer o Matthew, que só aparece na Casa de Bonecas, e começar a interagir no começo, deixando algumas coisas bem mais tranquilas, eu também não achei ruim. Porque muitas vezes, quando a gente tem um alívio cômico, pode sem querer se tornar um Taika Waititi 2.0, que vira uma galhofa muito chata, onde a história se perde e você só vai ficar dando risada por osmose. E eles souberam trabalhar muito bem o Corvo, que não aparece de cara e aparece no quadrinho, né? Mas no seriado já aparece antes. E do Corinto, eu gostei e não gostei de ele ter aparecido no começo. Eu entendo de que ele ter aparecido logo de cara é para já trabalhar o personagem, ele ser um dos grandes vilões da história. Só que o maior problema é que, como eu por já ter lido, quando chega no meio da história, eu sabia que ele ia ser congelado. Eu sabia, congelado assim, ser jogado na geladeira. Ele some por 3, 4 episódios, né? Eu não lembro exatamente quantos episódios, mas porque obviamente ele não é necessário, ele nem é para aparecer ali. Só que acaba ficando meio perdido. Aí depois que resgatam ele, porque ele é o grande vilão da Casa de Bonecos, vamos por assim dizer. Quer dizer, um dos, né? Porque temos outros vilões. E acaba com que você tem um personagem que você tem que resgatar depois da memória. Talvez pelo fator Netflix de lançar todos os episódios de uma vez, acaba com que a experiência não seja tão... Você não esqueça tanto. Alguém no quadrinho poderia... Se acontecesse isso, porque o quadrinho só é uma edição por mês, até você lembrar de coisas de 2 anos atrás seria complicado. Mas é só um parênteses também, como eu fiz com o Anielo, eu também não achei nada ruim. Não achei nada ruim. São pequenas coisas que você pergunta assim, pô, ficou meio merda. Lord Vader? Eu fico ainda com a primeira edição. Eu senti falta das outras pessoas que são afetadas
pelo... Essa do sonho, né? Eles trabalham só. Só que eu acho que, como eu falei, né? Você tem muita Só. coisa para explicar, muita coisa para falar, então, assim, fica. Sim. Além do episódio ele já ser propriamente bem acelerado narrativamente, porque eles só vão soltando coisas e mais coisas e mais coisas, ainda você trabalha muitas vezes isso. Talvez eles poderiam ter usado isso no segundo episódio, mas aí não sabia o quanto custoso poderia ser para ter mais cenas no seriado. Aí é muito techniquez. Mas aí tem uma coisa que o Anielo falou que eu achei muito fantástica. Foi como utilizaram o John Dee e a Rose. A Rose, eu acho que Rosemary, Sim. que dá carona para ele. Eu tava numa agonia quando aquela cena começou, porque nós lemos o quadrinho recentemente, eu e Samuel. Então, deu aquela agonia, mas foi tranquila. Agora, quando chegou na hora da lanchonete, mais uma vez, algumas cenas são cortadas, porque a cena da lanchonete é muito mais agressiva no quadrinho do que ficou para o seriado. Ainda E bem. faz todo sentido, que senão haja PG-18. Não, a série vai. Você viu qual é a classificação indicativa de cena? PG-18. Ah, então. Eles até poderiam usar, só que eu acho que eles iam perder parte do público. Se eles botassem toda a violência do 24/7. E agora, o John Dee mais mundano, né? Que o John Dee no quadrinho é um personagem fantástico. O John Dee mais mundano, ele sendo apenas um louco estranho que tem um artefato dos sonhos, fica muito mais apavorante. Muito mais apavorante. E ainda mais que ele tem alguns dilemas muito mais instigantes também. Porque no quadrinho ele só fala que era o poder, 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 e aqui ele começa a instigar de que ele quer... A relação com a mãe é muito mais trabalhada. Sim. O motivo da insanidade não é só o Rubi que deixou ele louco, é todo o processo social, desde B. Familiar. Pode ver? Sim. Mais alguma coisa? A gente interrompeu você, né, Edson? Exatamente. Não, porque assim, uma das coisas que muitas pessoas falaram, e aí eu voto com que muita gente comentou, que o Neil Gaiman rebateu. Se você não leu a obra, cala a boca e não me enche o saco. A Morte Negra, né, a personagem da Você Norte... não leu ou se você leu? Não, se você... A crítica dele foi se você não leu e ficar falando... Ou se leu e não entendeu. Ou se você leu e não entendeu, ainda tem isso também. Uhum. Porque eu achei o máximo da personagem ser negra. Luciene, eu achei fantástica também. O que eu não gostei muito foi da Unity Kincaid. Mas talvez pelo lado inglês, aristocrático, talvez ali eu quisesse uma branca. Mas nada que me afetasse. Agora, eu comentei uma coisa com o Samuel. Eu senti muito, mas muita mesmo, do cabelo mega colorido da Rose. Rose Walker. Eu acho que a solução que eles fizeram com os dreads ali ficou próximo. Exatamente. Para o que eles quiseram fazer, exatamente. Agora, um pequeno comentário aí é que eu acho a atriz que faz o Lúcifer tem uma presença corporal fantástica, muito adequada ao personagem, mas a atriz que faz o Lúcifer, que esqueci o nome dela agora, aquela que é do Game of Thrones também, ela não consegue dar a dualidade do Lúcifer do quadrinho, né? Que é aquela coisa simpática, educada e absolutamente ameaçadora. Ela não consegue dar essa profundidade no personagem. Faltou um pouquinho de ator ali, de atriz. Mas nada contra ser uma mulher interpretando. Não, Lúcifer não tem sexo, né? É igual Desejo. Igual Desejo, exatamente. Na verdade, Desejo foi uma escolha sensacional, mas aí a gente fala no caso de bonecas. É lógico. Então, mais algum detalhe, senhores? O bom é que dessa vez o Anielo pode realmente falar sonho comigo, né? Verdade. Muito bem. Sam. Mas eu tô tranquilo. Acho que, como eu falei, Sandman sempre estica a minha imaginação. Sandman é sempre muito desafiador narrativamente. Por mais que seja simples as coisas que acontecem, mas são
por várias perspectivas que você pode embarcar na história e como você vai se sentir, como um livro deve ser. E Neil Gaiman é um dos poucos roteiristas de quadrinhos que sabe fazer isso muito bem, de xingar a sua imaginação e provocar o seu intelecto. Eu só tenho mais um comentário chato a fazer. Qual o problema da Netflix com perucas? Por quê? A peruca da Lúcifer e a peruca do Sonho no século XVII são terríveis. Mas... Bom, Daniela, como você deve acompanhar mais obras da Netflix, eu não tenho tanta experiência de falar de perucas, então. Ok, então, Sam, seu até mais. Falou. Sonhem todos comigo? Ai, meu Deus. Continuem com a programação da Rádio Utopia para aqueles que ouvem pela rádio e para quem acompanha pelas internets da vida, vai viver sua vida sonhando com a Niel.